a todos na paz e alegria do nosso amado Senhor. Podem se assentar. Estaremos iniciando o nosso estudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse sotaque que os irmãos estão ouvindo é parcialmente paulista, é parcialmente português, que eu aprendi português em Portugal. E parcialmente espanhol, foi criado na Bolívia, nasci na Bolívia. E o resto é inglês, porque os meus pais eram americanos e a língua materna foi inglês. Me alegro demais de estar aqui em São José, aí que eu estranho muito esse nome. Uma cidade chamada pelo não pai de Jesus. Que o Pai de Jesus é nosso Senhor e Salvador. Então esse destaque de José é bem interessante. E graças a Deus descobri que é uma cidade muito gostosa. Já andei por aqui e vi que, ainda que eu não conhecia muito bem, passei por aqui 30 anos atrás de carro, mas descobri que a cidade é linda. Hebreus. Quando eu recebi o convite de expor Hebreus, me alegrei muito. Faz tempo que eu não tenho tido esse privilégio de falar sobre esta carta de judeus completos. Na América tem muitos judeus messiânicos. Deve ter, aqui também no Brasil, tem igrejas de São Paulo de judeus messiânicos. Aqui temos judeus completos. E segundo a palavra de Deus, nós que temos origem gentílica, nós somos descendentes de Israel, de Jacó, nem de Abrão pela carne. Somos, segundo a palavra de Deus, descendentes de Abraão pela fé. Somos o verdadeiro Israel de Deus. Isso por quê? Porque o filho genuíno, real de Abraão foi Jesus. Essa é a ideia atrás de Mateus capítulo 1, que traça parentesco de Jesus até Abraão, através de Davi. E daí nós também. Gálatas 3:16. Alguns irmãos gostariam que eu opinasse quem foi o autor deste livro. Mas se os irmãos vão ter que aguardar uns anos. Quando chegar no céu eu vou perguntar. E ligar seu celular ou tentar dizer quem foi, porque ninguém sabe. Sugestões, durante muito tempo, imaginava que Hebreus foi escrito por Paulo, mas Paulo não é candidato para a autoria de Hebreus, e tem mais de uma razão por isso. O estilo do grego original não é paulino. O autor não admite ter visto a Jesus, e Paulo diz em capítulo 9 de 1 Coríntios que ele viu a Jesus, que ele foi mandado, enviado como apóstolo por Jesus. Este autor não diz isso no capítulo 2, diz o contrário, que ele, junto com seus colegas, ouviram o evangelho através daqueles que andaram com Jesus. Então ele é um crente, discípulo da segunda geração. Mesmo assim, a gente espera que nós possamos saber que esta carta, mensagem, exortação, aliás, no fim do livro diz, é uma palavra de exortação, foi escrita antes da destruição de Jerusalém. Essa tragédia histórica ocorreu no ano 70, quando as tropas romanas finalmente cortaram as paredes de Jerusalém, adentraram, destruíram o templo
e os judeus que tinham sofrido demais naquela tribulação da cerca dos romanos. A impressão que a gente tem lendo o livro de Hebreus, que o autor escreveu antes de que o templo foi destruído. E que talvez até antes da rebelião dos zelotes. Quem provocou a destruição de Jerusalém foi o Sicari. Sicari é outro nome pelos zelotes, bem semelhante aos muçulmanos extremistas de hoje. Eles agitaram tanto a população de Jerusalém para rebelar, com essa ideia que Deus estava do seu lado, que Deus não permitiria que seu templo fosse destruído, e dessa forma levou os judeus a rebelar contra a autoridade romana. Mas Jesus já tinha predito, bem antes, 40 anos antes ele tinha predito que a cidade seria destruída. E por isso que os crentes judeus fugiram de Jerusalém e se alojaram no outro lado do Jordão, lugar chamado Pela, na Transjordânia. Muito bem, então temos uma ideia mais ou menos da data. Não sabemos quem o autor, alguns sugerem Apolo, duvido, tem uma possibilidade. Sabe que tem alguns acham que foi uma mulher chamada Priscila, mulher super inteligente que ajudou a corrigir Apolo, capítulo 18 de Atos. Mas essa também não dá. Tem uma indicação no próprio grego, a gramática, que o autor foi masculino e não feminino. Seria tão interessante ter um livro escrito por uma mulher, não seria? Dentro da Bíblia. E assim, nós abrimos o texto para nós lermos o primeiro capítulo. É uma composição extraordinariamente bem feita. O estilo de oratória, uma citação de 7 diferentes textos do Antigo Testamento. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior